aí, se tiver alguém que não tá me escutando, chega mais de perto. Já puxou o telefone. Fotografia já quer registrar. Depois, é importante, gente, depois eu vou Registra aí, Lu. registrar o caderno. Não me liga. Vai lá, Rô. Cara, mas assim, as fotos que estão aqui e que chamam bastante atenção, eu queria chamar um pouco de atenção para esse cantinho aqui, que é um cantinho que tem um texto institucional que fala sobre essa exposição de tudo que vocês já viram, mas que também nessa parede conta um pouco da história do seu João, que está ali, certo? Então não sei se todos vocês conseguiram captar ou entender durante a coletiva de imprensa, mas o seu João, ele é da cidade de Apu, vocês já ouviram falar? Sim, né? É aqui pertinho de Patinga e tudo mais. Então ele vem para a cidade de Patinga, ali com seus 12, 10, 13 anos de idade mais ou menos, e ali junto com a família dele, nessa década, eles fazem parte da construção da cidade de Patinga. E Patinga, por mais que pareça uma cidade muito evoluída, é uma cidade de 61 anos, né? Completou 61 anos. Então, antes mesmo que Ipatinga fosse uma cidade, ali na Vila Operária já estava a família de seu João, que veio de Apu juntamente com ele, certo? Então, como ele disse, ele tem uma trajetória muito difícil. Ele trabalhava, né, como ele disse, de engraxate, vendendo picolés. E aí essa história, não sei se vocês conseguiram captar, mas ele vai ganhar o seu primeiro sapato, isso mesmo, sapato, seu primeiro sapato aos 13 anos de idade de uma pessoa que deu de segunda mão, ou seja, estava repassando aquele sapato e passou para ele. E como ele mesmo disse ali na frente, ele usava para eventos, para o final de semana, para sair. Então, para a gente ter um pouco dessa dimensão de como as coisas eram, né? E são para muitas pessoas até hoje. Então, a gente tem essa trajetória de seu João. E aí, naquele fundinho ali, vocês conseguem ver aquela foto? Todo mundo consegue ver? Sim. O que vocês acham que estão representados naquela foto? Quem está de perto consegue ler. É o pai. Exato. É a Dona Dulce. Você já tinha lido? Não, ele falou. Ele falou lá, né? Isso mesmo. Aquela foto é uma das primeiras fotos dele. E ele registra pela primeira vez junto, né? Lógico que antes tinham fotos dele separadas. Mas é a primeira foto do pai e da mãe. Inclusive, uma foto muito emocionante para a família. As fotos, gente, na família de vocês sabem, ou tem história, ou alguém já comentou, de como era difícil, os avós principalmente, né? Vocês são um pouco mais novos. Como que era para tirar as fotos? Como que era? Todo mundo tinha uma máquina digital, digital não, analógica naquela época, né? Todo mundo tinha condição de ter uma máquina em casa? Não. As fotos, né, eram objetos até... Você quer contar pra gente? Eu quero. Lá em casa tinha um Olympus. Uma máquina, que era uma máquina boa na época. E assim, pra você tirar foto, você tinha que ter um filme onde você comprava numa loja específica de fotografias. Então era uma loja de fotografias, tá? Onde vendia um filme de 12 poses, 24 poses, um sucesso total. Dava pra fotografar o verão, uma festa inteira, 36 poses. Uma festa, a depender, a gente economizava até na festa, gente. Então, assim, eram fotos mais posadas, né? E tirar a foto, amiga, não implicava você ter a foto. Porque queimava o filme, Queimava, né? ou você tirava a foto ia para o processo de revelação. Então você tirou, você levava para voltar para a loja, ia se revelar aquele filme. E quando falou ali do negativo, o negativo é justamente isso. O negativo era como se tivesse ali um retorno, né, daquela umas tirinhas. Pra quem não conhece, é até um pouco marrom, uma tira que parece até o cobre ali. Isso. E aí cada quadradinho tinha uma foto que era revelada numa câmera escura. Tem um binóculo também que veio um pouco antes. Vocês já viram um binóculo presencialmente? Era um monóculo, né? Um monóculo de um só. Falei binóculo lembrando dos dois. Bem pequenininho que tinha a foto no fundo. Então você fechava o olho e via o outro. Mas se a gente for falar das fotografias, a gente pode ir lá na Era dos Reis, onde as fotografias, e até hoje é um momento esperado, a fotografia da família real. Então a fotografia sempre foi muito importante. Ela guarda momentos, pessoas e registra as histórias. Então, muito antigamente, somente as famílias que tinham condições financeiras, e até hoje algumas também se reservam a essa questão, conseguiam tirar fotos. Fotos hoje que eu posso simplesmente tirar o meu telefone se eu tiver um e tirar a foto automaticamente.
Então, a fotografia ela não traz somente as questões visuais mesmo da foto, ela carrega também essas questões sociais que vem atravessando os anos, certo? E aí, nesse sentido, eu quero que vocês observem. Agora a gente pode até se afastar um pouco mais. Eu quero que vocês vejam esse conjunto de fotos aqui. Olhando para essas fotos, qual é a percepção de vocês? Vocês reparam que foi ou se lembram de um momento de vocês? Qual que é essa relação? Vamos lembrar do contexto onde essas fotos foram tiradas. O seu João, ele disse para nós agora há pouco que ele ia crianças. E logo depois, as mães ou as famílias interessadas compravam essas fotos. As fotos de formatura até hoje é assim, né? Tem gente que não quer comprar as fotos e tem gente que vai registrar. Um fato legal e interessante que ele contou pra gente é que muitas das vezes ele não lucrava com esses trabalhos, porque ele tirava as fotos, algumas famílias não tinham condições de pagar por essas fotos e ele acabava cedendo as fotos, até porque são fotos também dos filhos, né, familiares, sobrinhos, enfim. Então olha que importante quando a gente traz esse resgate. Olhando num todo, num conjunto, vocês reparam o que mais? Tem uns buracos. Podem ser. Será que foi só o curador, o designer da exposição, que achou interessante manter esses espaços abertos? Não entendi? Compraram. Será que é as fotos que compraram? E essas são as emprestadas? Ou a que não comprou? Ou a que não comprou são essas? O que mais que a gente pode pensar sobre? Meninas que estão aí no cantinho. Sobre essas fotos que falam, se tiver algum tipo. Agora vamos pensar um pouco mais filosoficamente, né, no contexto social que a gente está trazendo para essa exposição, que fala também dessas pessoas que não têm condições e tudo mais. Às vezes, uma pessoa que não tem condição, talvez, de tirar uma foto, de ter uma câmera, dentro de uma comunidade, na realidade que ele trouxe para nós de anos e anos atrás, será que muitas vezes esses espaços não seriam crianças que nem mesmo estiveram na escola? Será que pode ser? Será que são crianças que nem estiveram presentes nos dias das fotos? Que não puderam estar presentes? Será que são crianças que tiveram que abandonar a escola antes mesmo que elas pudessem completar? Eu não estou falando dessas em específico, não estou falando dessas fotos em específico, mas estou trazendo num contexto geral e o que acontece até hoje. Muitos dos nossos pais, dos nossos avós, nem puderam estar na escola ou tiveram que sair da escola em um momento antecipado para que pudesse dar apoio nas famílias ou para viver outras. Tiveram a oportunidade. Vocês já tiveram foto de formatura? Sim? Essas fotos de formatura de vocês, vocês hoje olham para elas da mesma forma que vocês olhavam no dia que tiraram? Não? Essas fotos têm o mesmo valor sentimental hoje que tiveram na época? Eu mesma, gente, quando eu olho para essas fotos, eu relembro muito das minhas fotos infantis. Eu tinha toda uma questão, até contei para os meninos, quando eu entrei, que na época, né, antigamente vocês vão lembrar provavelmente também, mas nós meninas que temos, meninos também que tem o cabelo cacheado e tudo mais, muitas vezes tem até fotos aqui, a gente ia de trança, ia com o cabelo amarrado, e não era muito bem assim que a gente gostaria de ir. A gente gostaria de ir com o cabelo solto, igual todas as meninas e tudo mais. Estou contando para vocês uma questão pessoal, mas para que vocês também entendam a importância de uma foto, né? E na época eu estava muito triste tirando essas fotos. Então eu tenho 3x4 triste com a foto de formatura. E o fotógrafo teve a sensibilidade de perceber que eu não estava gostando, que eu estava chateada por esse fato e pediu que eu soltasse. Então eu tenho fotos sorrindo, né, com o cabelo solto, e tem fotos que eu estou mais triste. Então assim, até me emociona um pouco. Essa sensibilidade no trabalho do fotógrafo, ela faz toda a diferença. Não só para essa questão, mas para qualquer outra. De uma criança que muitas vezes pode ser uma criança ou adulta, a gente vai ver lá pra frente, que pode ter a sua autoestima melhorada, né, a partir do trabalho, da visão, da atuação e da sensibilidade de um fotógrafo, correto? Então a gente vai seguir e vai olhar essas fotos com esse
atenção de vocês? Os cabelos, né? A galera quer? O Black, né? Ele falava que fotografava também bailes de soul e black em Belo Horizonte, né? Dentro das comunidades e fora também. Olha que bacana. O que mais? O estilo da roupa, né? Então, gente, olha bem. Quando a gente vê essas fotografias, mesmo que a gente não vá olhar a ficha técnica direito para saber o ano ou quando essas pessoas estão sendo fotografadas, as fotos elas nos contam, né? Então, pela vestimenta, pelo cabelo, pela forma como as pessoas se posicionam ou acessórios que usam, a gente consegue se teletransportar para aquela década. A gente tira várias, como que eu posso dizer? A gente imagina, eu não sei vocês, mas é muito bom imaginar como que foi o cotidiano, como que estava, para que essa foto foi usada, para quem essa foto foi tirada, certo? E veja bem, vem pra cá. E o que a gente vai ter de diferente das fotos que a gente acabou de ver? A gente tem aqui, meninos, a questão da... Vocês repararam o que aqui tem de diferente? Da numeração. Vocês sabem pra que é essa numeração? Olhando assim, vocês conseguem identificar o que é? O que pode ser? É o ano. É a data e o aniversário dele. A data de aniversário. Foto de perícia. Parece também, né? Tem aquelas placas, mas não é esse o caso. No caso, gente, ele comentou pra gente que antigamente as fotos de identidade, fotos de documento, elas eram tiradas com a data. Então era exigido pelos órgãos que tivesse a data para saber que aquela foto era uma foto atual. Então as pessoas procuravam ele simplesmente para fazer seus documentos, para mandar, não sei, talvez um currículo, um portfólio, para fazer um trabalho, para vários tipos de situação. Então as datas eram registradas. E por isso a gente vê essa sequência que o Guilherme Cunha comentou com vocês lá, que são essas numerações de anos. Então a gente consegue também, por mais que seja uma foto de estúdio, essa foto ela já vem datada, correto? E aqui também a gente repara o estilo de roupa, dos cabelos, da vestimenta, que não necessariamente também retratam toda uma época, até porque a gente está falando de um recorte do aglomerado da Serra, que são pessoas mais simples, mais humildes e que recorriam ao seu João para tirar essas fotos quando precisavam. E aí, assim como as fotos de formatura, muitas pessoas até hoje procuram o seu João para falar, olha, eu preciso dessa foto, eu preciso mandar para o meu emprego, eu preciso mandar para tirar um documento e eu não tenho como tirar essa foto. Ele faz esse trabalho. A gente estava conversando até com a esposa dele hoje mais cedo e ela falou da questão financeira, né? Que assim, que o seu João às vezes era tão aberto a ajudar as pessoas que muitas vezes ele ficava embaixo, ficava no vermelho com essas fotos. Então assim, por mais, né, é um trabalho reconhecido, por isso ele é tão popular até hoje, ele é conhecidamente, carinhosamente chamado de prefeito da Serra, justamente por esse trabalho social e esse trabalho de apoio às pessoas através da fotografia. Então olha que importante. Eu vou convidar vocês para a gente ver outro tipo de foto. É interessante que a gente veja as fotos de estúdio, que são fotos como com o fundo reto, um fundo chapado, de uma cor única, certo? Mas o senhor Afonso e o senhor João também fotografavam momentos, fotografavam eventos, fotografavam outros tipos de situação e até mesmo sua própria família. Vamos ver? Olha bem, aqui essa é uma foto muito bacana da gente ver. Olha a interação, esse é o João, tá, gente? Que a gente acabou de ver, o seu João Mendes, na década de 70. E ele ali com uma das pessoas que ele estava fotografando no momento, né? Vocês vão reparar, eu queria que vocês olhassem bem, que nas etiquetas, a maioria delas, né, nas fichas técnicas, a gente vai ter o nome, ou como ele disse, os apelidos das pessoas que ele fotografava. E por que será, gente, que é tão importante que a gente consiga resgatar esses nomes? Queria que vocês pensassem nisso para que daqui para frente a gente vá conversando sobre isso, tá bom? Olha lá. Então aqui a gente tem registros de imagens de família, que a gente consegue ver. Em alguns deles a gente vai ver que são familiares do seu João, outros
não. Tá certo? Alguns com nomes, outros não. Muitas delas fazem parte da comunidade até hoje. Muitas delas são vizinhos e vizinhas do seu Afonso e do seu João até hoje. E algumas delas se mudaram, tiveram filhos. Mas assim, se vocês pesquisarem por retratistas do morro, no YouTube ou na internet, vocês vão encontrar documentários onde essas pessoas falam das cenas, dos momentos que eles registraram e contam como era antigamente e como eles estão hoje, né? Então é muito importante que tenha esse resgate. Quando vocês estudam, abrem os livros, quais são os tipos de fotos, principalmente de pessoas, né? Momentos e pessoas que vocês veem? Como que é? Sei lá, não sei. Tem foto de presidente? Sim, Tem consideradas importantes para a época. pessoas consideradas importantes para a época. Enquanto eu assistia, né, a gente fazia um estudo para essa exposição, encontrei... Vocês já foram ao Centro de Memórias em Minas? Não? Sim. Tá certo? O Guilherme Cunha, que é o curador, ele teve uma fala muito interessante que me fez pensar bastante. Eu gostaria que vocês pensassem também. Quando tem as fotos da construção de Brasília, principalmente, a gente tem até a homenagem aos candangos, né, que eram essas pessoas que vinham de fora para a construção de uma cidade. Sempre tem a foto lá, Juscelino Kubitschek, nascido e nananã, tem todas as informações da vida dele. Ok, presidente. Oscar Niemeyer, arquiteto da família, tal. E ele relata que algumas dessas fotos, elas são registradas como, por exemplo, caminhão e trabalhadores, caminhão e operários. Quem são esses operários? Quem são essas pessoas? De onde essas pessoas vieram? Por que elas estavam ali? Por que elas participaram, sabe? Qual foi o papel delas nessa construção? Então é o seguinte, lógico que assim, né, se a gente for olhar por massa, é um trabalho muito grande e é um trabalho muito minucioso, né, dessas histórias. Mas se a gente for parar para pensar, a importância e equiparar a importância de valores nessa questão, quem construiu, quem estava lá, até mesmo antes dessas pessoas importantes chegarem, às vezes é tratado como um objeto. Nesse caso, é tão incrível que veio, incrível no sentido pejorativo, né, no sentido assustador, é que vem o caminhão ainda, enquanto objeto, à frente do nome dos operários. Sim. Recentemente eu encontrei uma pessoa, né, fotografia também. Ele falou que ele foi o primeiro carpinteiro da primeira casa do bairro Ideal. E ele me contou histórias incríveis da formação do bairro Ideal. É um bairro recente, mas isso eu achei muito importante. Exato. Às vezes uma pessoa, os políticos, as pessoas que decidem, os arquitetos, eles estão nos seus gabinetes, seus escritórios, eles planejam, eles olham a área, eles fazem. Só que quem carrega a história, quem conta a história do princípio e tem a maior base para falar desse trabalho, é quem está lá todo dia. É quem está construindo esse trabalho todos os dias. É quem sabe, na realidade, quais são as dificuldades ou as coisas boas daquela situação, daquela obra ou daquele lugar, certo? Então, mesmo aqui, ou no Centro de Memória, ou nos livros de história, nos livros de vocês, sempre pensar nessa reflexão de quem são essas pessoas e tentar entender, pelo menos se coletivamente, se a gente tem esse registro, para a gente entender como que foi realmente construída aquela cidade, qual foi realmente a história daquele lugar, né? Assim como Ipatinga, que recebeu muitas e muitas pessoas de fora também para a sua construção, correto? Então, muito importante a gente prestar atenção e se atentar, tá joia? Olha lá, aqui a gente tem umas fotos maravilhosas, que são fotos de momentos externos, né? De momentos dos casamentos. Tá joia? Olha bem, aqui no fundo a gente tem algumas fotos de um momento de um casamento. Aqui também nos momentos de um aniversário. Pode chegar mais pra cá? E aqui também, que vocês estão todos olhando pra cá também, muito interessados. É a Marli, sua esposa, que conta o que estava acontecendo naquela foto. Não necessariamente das pessoas conversando, mas um diálogo deles bem
bem informal mesmo, que eles relatam essas experiências. Uma reunião de família. Como que é essa família? Olha só, aqui a gente já tem a oportunidade de ver fotos de pessoas de corpo inteiro. Então a gente tem, além da parte de cima do vestuário, a parte de baixo, olha lá. Nessa época a gente tinha em alta as calças, boca de sino, as botas, os cintos, né? E a gente consegue perceber que pela realidade da casa, do local onde eles estão, é uma família um pouco mais simples, é uma família que tem costumes um pouco mais simples também. Então, a gente consegue montar mentalmente histórias, né? Aqui a gente tem um pouco da história contada, mas se a gente para refletir somente olhando para a foto, a gente consegue ter milhares de momentos de imaginação. Eu, por exemplo, estava olhando, estava imaginando o que estavam falando para essa menina, o que essa menina estava falando durante o momento dessa foto. Qual que é a ocasião dessa foto? Depois, se vocês quiserem, quando a gente terminar, vocês podem voltar para ler os diálogos, tá? Para ver direitinho o que estava ocorrendo. No fundo aqui, para quem não viu ainda, tá aí na frente. Os nomes das fotografias, tá? Como ele disse, tem alguns que ele lembra por apelido. Então, ali na frente, a gente vai ter o seu Zé Paletó, nós vamos ter o seu José Barbeiro, entendeu? Então, só pelo título e por saber o nome, né, o apelido dessas pessoas, a gente já começa a imaginar o contexto dessas pessoas dentro daquela comunidade, né? Qual era o papel de cada uma delas. E aí, vou deixar vocês listos pra gente ver essa área daqui, tá bom? Vamos lá? Aqui a gente tem o seu João, né, Dona Marli? Abertura também da exposição, que é um autorretrato do seu João.